Olá! Hoje eu quero falar sobre prêmios de histórias em quadrinhos. Ter o seu nome entre as pessoas indicadas a um prêmio, escrever um discurso de agradecimento mesmo sem saber se vai ganhar, levar um troféu para casa, ter reconhecimento, sair na imprensa, ver as pessoas falando sobre o seu trabalho, ganhar algum dinheiro. Os prêmios ainda são importantes, os prêmios são importantes para os artistas. I know, right? Mas, nesse mundo machista que a gente vive, a verdade é que ainda tem muito pouca diversidade entre as pessoas indicadas e premiadas. A gente vê isso no cinema, por exemplo. É só parar para ver todas as porcentagens, proporções no Oscar, por exemplo. These four men and Greta Gerwig created their own masterpieces this year. E tem várias premiações importantes de quadrinhos pelo mundo. O Eisner nos Estados Unidos, o Angoulême na França, o Troféu HQ Mix aqui no Brasil. Além de muitos prêmios independentes, como o Dente de Ouro de Brasília e o Grampo do site Vitralizado. E o legal desses prêmios independentes é que eles trazem bastante diversidade e representatividade entre os jurados. Uma coisa que não acontece, não costuma acontecer normalmente nos prêmios maiores. Por exemplo, em 2015, o Troféu HQ Mix tinha só 13% de mulheres indicadas aos prêmios. Isso sem falar das imagens de divulgação que tinham um quê erótico de exploração do corpo da mulher que, assim, desnecessário, a gente não precisa nem lembrar. E o que aconteceu foi que em 2015 as quadrinistas brasileiras se juntaram para falar sobre isso, porque não dava mais para admitir. Rolou carta de repúdio, protesto nas redes sociais, isso chamou a atenção da imprensa e rolaram várias matérias sobre o assunto, deu uma bela sacudida no próprio HQ Mix e também no mercado em geral. E não é só aqui no Brasil. Em 2016, o Angoulême, um festival importantíssimo da França, teve que enfrentar um boicote de quadrinistas, inclusive homens, que fizeram várias tirinhas de sátira sobre o fato de não ter nenhuma mulher entre os 30 indicados totais da premiação. Então, assim, foi uma cagada dos caras. Total shit show. E é por essas e outras que a gente tem que celebrar quando tem diversidade entre os indicados e os premiados. No mesmo ano, o Eisner, nos Estados Unidos, teve um número recorde de mulheres indicadas aos prêmios. Alguns anos antes, em 2011, a Cris Petter, colorista brasileira maravilhosa, divina maravilhosa, foi indicada ao Eisner. Ela foi a primeira mulher brasileira, a primeira artista brasileira, quadrinista brasileira a ser indicada a um prêmio Eisner, que é um dos principais do mundo. E aí, em 2018, esse livro importantíssimo sobre a escritora Carolina de Jesus, da Sirlene Barbosa e do João Pinheiro, ganhou um prêmio no Angoulême. E o Carolina, ele foi indicado nessa primeira edição que teve a categoria para quadrinhos do Jabuti. E esse livro, cara, ele é muito, muito foda. Todo mundo tem que ler aqui no Brasil mesmo. Conta a história da escritora Carolina de Jesus. Ela era uma mulher negra, moradora da favela do Canindé, aqui em São Paulo, uma das maiores favelas naquela época, que passava fome, que tinha uma vida de perrengue e que escrevia muito, escrevia poesia, escrevia contos. E ela foi descoberta ali, esse trabalho foi descoberto por um jornalista que estava fazendo uma reportagem no Canindé e encontrou esses escritos da Carolina, achou impressionante, fez uma reportagem sobre ela, publicou e ela se tornou conhecida, apesar de ter sido um pouco usada pela mídia, né, como uma escritora da favela, um ser exótico. E a verdade é que ela foi traduzida para muitos países, ela é autora de Quarto de Despejo, um livro fantástico, só que ela é super invisibilizada como autora, como escritora aqui no Brasil. E esse livro, esse quadrinho, ele é fundamental porque ele conta toda essa história da Carolina, tem uma linguagem, um traço muito maravilhoso, uma extensa pesquisa, inclusive, da Sirlene Barbosa, e se tornou um clássico mesmo. E o Morrer de Amor e Continuar Vivendo, da Lorena Kass,
foi indicado, então, no segundo ano da categoria quadrinhos no Prêmio Jabuti. E esse também é um quadrinho bem especial, porque a Lorena fala sobre dependência amorosa. E ela participou de alguns grupos, inclusive, do MADA, do CVV. Ela estudou comunicação não violenta e ela também criou grupos de mulheres para falar sobre dependência amorosa. E ela começou a criar esses quadrinhos, essas tirinhas nas redes sociais sobre esse tema. E ela publicou um livro com várias tirinhas. E é muito legal, e tem uma linguagem leve, só que com um tema super profundo, que tocou muita gente e que fala de coisas que normalmente a gente não fala e a gente precisa falar mais. Então a gente precisa conversar mais sobre relacionamento abusivo, sobre violência, sobre dependência amorosa. E a Lorena fez um trabalho muito especial nesse livro. E é muito bacana ver esse reconhecimento num prêmio de literatura aqui no Brasil. E ver também como a gente tem livros e materiais diferentes, com traços diferentes, com muita qualidade e que precisam estar nessas premiações, precisam ser reconhecidos por essas instituições para que esses trabalhos cheguem a mais pessoas e não fiquem só num reduto de quadrinhos feitos por mulheres. Então fica a dica para você que quer ler quadrinhos mais diversos, outras narrativas, outras perspectivas, outras histórias. Um beijo, até a próxima!